Muito bem, vamos reagir aqui a um vídeo do queridíssimo Pedro Loss. Parou pra pensar de onde vêm os seus pensamentos? Peraí. Você já parou pra pensar de onde vêm os seus pensamentos? Você provavelmente respondeu do cérebro. E sim, você está certo. Seus pensamentos vêm de dentro dele. Mas de onde exatamente dentro dele? Onde é que dentro do cérebro está essa coisa ou coisas que fabricam os nossos pensamentos? E essa pergunta pode ser feita de outro jeito. Onde a consciência fica dentro do nosso cérebro? E sabe o que é ainda mais angustiante? Mesmo depois de milênios, ninguém sabe a resposta. Você é feito de carne e osso. Você sabe que tem pernas e braços. E a prova disso é que você pode tocar as suas pernas e os seus braços. Da mesma forma, você tem um monte de pensamentos lotando a sua cabeça. E pelo menos nesse caso, você também está consciente deles. Mas diferente das suas pernas e braços, você não pode tocar nos seus pensamentos. Você é formado diferente das suas... Os pensamentos do Pedro Loss. Estampa nova, estudar alguma coisa de cifra, finalizar o roteiro, crise existencial, jogar Dota, suas pernas e braços. padrinho do Planck? Você não pode tocar nos seus pensamentos. Você é formado por um corpo e uma mente. Ou uma mente e um corpo. E é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Porque há milênios, muita gente considera que essas duas coisas são diferentes. Mas será que são mesmo? Será que a nossa mente é uma entidade independente do nosso corpo? Será que ao invés de um, todos nós somos, na verdade, dois? Um corpo mais uma mente? Mas se você concorda com isso, e que o nosso corpo é formado por átomos e a interação deles, então os nossos pensamentos e a mente são feitos do quê? Para desvendar esse enigma, nós temos que voltar no tempo. Essa é uma pergunta que o ser humano tenta responder há mais de 2000 anos. E nesse período surgiram pelo menos duas correntes principais sobre o assunto, com visões completamente opostas. A mais popular das duas provavelmente é o dualismo, que vem do latim dualis, que quer dizer dois, e de ismo, que significa sistema ou doutrina. O dualismo é um sistema composto por dois elementos distintos, sejam eles quais forem, e em alguns casos completamente distintos, como na discussão sobre a consciência. O conceito, aliás, já era discutido na Grécia Antiga por Platão. Ele citava a existência de um mundo sensível, que é um mundo que nós podemos ver, tocar e interagir. Só que esse mundo seria apenas uma cópia do mundo das ideias, chamado de mundo inteligível. Já na Idade Média, Santo Agostinho bebe da filosofia platônica e, já convertido ao cristianismo, agrega um caráter religioso ao dualismo da consciência, que passa a conceber o homem como um ser formado por um corpo do plano terreno e uma alma de dimensão espiritual. No raciocínio dele, os dois cooperam de forma harmônica. Mas a alma é considerada um elemento de, abre aspas, densidade ontológica superior. Traduzindo para português, Santo Agostinho acreditava que a alma teria a capacidade de afetar o corpo, mas que o corpo não teria o poder de afetar a alma. Mas o verdadeiro divisor de águas nessa história é o físico e filósofo francês René Descartes. Você provavelmente já ouviu falar dele ou da famosa frase "penso, logo existo". O trabalho de Descartes foi tão impactante que ele marca um antes e um depois no debate moderno sobre a verdadeira natureza da nossa mente e do nosso corpo. Na época de Descartes ainda não existiam eletrodos para analisar... O Descartes, para todo professor de neurobiologia, ele é um negócio que a gente é árduo desconstruir. Vamos ver se os sinais elétricos de um cérebro. A única forma de ver um cérebro humano era abrindo a cabeça de alguém. Eu não sou especialista em cérebros, mas parece ser bem difícil de fazer isso em um humano ainda vivo. Mas isso não impediu que Descartes pensasse bastante sobre a mente, o corpo e a relação entre os dois. Foi assim que ele chegou ao dualismo cartesiano. A ideia de que toda a realidade pode ser reduzida a duas instâncias fundamentais: as substâncias extensas e as substâncias pensantes. Eu lembro também que um professor falou uma vez, numa aula de história, que o Descartes, como ele não tinha, digamos que no sistema de conhecimento dele, os animais não tinham esses sistemas conscientes mais elaborados, ele pressupunha que os animais não sentiam dor. E aí ele fazia alguns experimentos com os animais sem se preocupar muito com... Uma substância extensa é tudo aquilo que ocupa espaço, tem dimensões no mundo físico e por isso está sujeito às leis da física. Pensando assim, o corpo humano é uma substância extensa, assim como uma árvore é um Yorkshire. Já a substância pensante é aquilo que pensa, ou seja, tudo aquilo que tem consciência, ideias e raciocínio, mas que não ocupa lugar no espaço. E por exclusão, não está sujeito às leis da física. Pensando como alguém do século XVII, a ideia de que a mente e o corpo são entidades separadas faz bastante sentido. Porque tanto a minha perna quanto a minha mente parecem existir, mas uma é tangível, eu posso tocar, e a outra não. E admitindo que essas duas coisas realmente coexistem, elas são, no mínimo, diferentes.
O problema é que se alguém chutar sua perna, é a sua mente que sente dor. Ou melhor, é a sua mente que vai processar e entender o que está acontecendo com o seu corpo. E se a mente afeta o corpo e vice-versa, a pergunta que o dualismo cartesiano precisava responder para virar uma ideia completa é: como isso acontece? Se a mente e o corpo são substâncias diferentes que não se tocam, como que elas afetam uma outra? Essa questão ganhou até nome: problema do comércio. Traduzindo, o problema do comércio é o problema da troca entre o psíquico e o físico. Para Descartes, esse ponto de interação se localizava no cérebro, exatamente na glândula pineal, considerada por ele como a sede da alma. Até hoje eu respondo não, né? Que eu enchi o saco. Mas a galera me manda caixinha até hoje perguntando: e a glândula pineal, cara? O negócio da alma lá da glândula pineal. Pô, o cara escreveu, sei lá, velho, século 17, 18. Só que essa ideia foi considerada um tanto problemática exatamente por sugerir que uma substância imaterial afetaria uma substância material sem apresentar evidências racionais dessa correlação. E esse não é um calcanhar de Aquiles só para a hipótese da glândula pineal. O dualismo como um todo tem dificuldades de vencer questões que a ciência foi capaz de responder. O monismo do qual eu estou falando nesse caso se confunde com a visão materialista de que a mente é parte dos fenômenos gerados pela matéria do corpo. Ou melhor, que a mesma substância que forma o nosso corpo também forma a nossa mente. A partir daí, o problema deixou de ser a dualidade mente e corpo e se transformou na unidade mente-cérebro. No fim do século XIX, pesquisadores já tinham identificado a existência de alterações de corrente elétrica na superfície do córtex cerebral em animais como macacos e coelhos. Um dos primeiros a notar esses fenômenos foi o fisiologista inglês Richard Caton. Em 1875, ele observou variações elétricas ao comparar os cérebros de animais anestesiados e despertos. Essa descoberta foi fundamental para estabelecer a ideia de que o cérebro não era apenas um órgão passivo, e sim um sistema dinâmico de processamento de informações. Mas a mudança de paradigma nos estudos veio com a invenção de um método capaz de medir atividades cerebrais sem precisar abrir a cabeça de ninguém. Em 1929, o psiquiatra e neurologista alemão Hans Berger desenvolveu o revolucionário eletroencefalograma. Foi por meio dele que Berger demonstrou que o cérebro humano exibia atividade elétrica oscilatória registrada como um padrão de ondas e que a atividade cerebral varia conforme mudanças nos estados mentais e físicos. O aparelho permitiu identificar, por exemplo, que diferentes padrões de ondas cerebrais correspondem a diferentes estados de consciência. Em maiores níveis de alerta, as ondas cerebrais apresentam padrões irregulares e baixa amplitude. Já durante o sono, quando a consciência é mínima, as ondas cerebrais se tornam muito mais lentas e apresentam grande amplitude. Além disso, foi possível ver que estímulos sensoriais, privação de oxigênio e distúrbios neurológicos como a epilepsia também causam alterações nas ondas cerebrais. O eletroencefalograma ainda ajudou a identificar a existência de circuitos neurais associados a processos cognitivos, sugerindo que funções mentais complexas tinham bases materiais no cérebro. Interessante, né? Porque foi ali na década de 20 que ele falou que criaram um eletroencefalograma e ele é o padrão ouro para detectar epilepsia. Um dos pacientes mais famosos da neurociência, que chama HM, o paciente HM, que é o paciente Henry Molaison, que a gente sabe há pouco tempo que ele morreu, antes a gente só conhecia como HM, tinha epilepsia no cérebro, numa região chamada hipocampo, e tinha tipo 30 crises convulsivas no dia, não tinha mais o que fazer. Isso na década de 50, mais ou menos, início da década de 60, então um tempo depois já de terem inventado o EEG, e por EEG eles entenderam que o foco da epilepsia estava numa região do cérebro dele chamada hipocampo, que à época não sabia direito o que fazia, né? E aí nas neurociências é comum você compreender a função de uma área de acordo com pacientes que têm lesão naquela função. Aí você vê o que ele parou de conseguir fazer. Infelizmente é assim, né? Aí o paciente pode ter retirado cirurgicamente, pode ter tido um tumor, pode ter tido um AVC e você vê o que acontece. Esse paciente ele teve que retirar o hipocampo dos dois lados do cérebro, foi uma remoção bilateral, e a partir do momento que ele retirou o hipocampo, ele não conseguia formar novas memórias. E memórias principalmente de eventos, né? As memórias motoras ele conseguia formar. Então ele conseguia aprender a desenhar uma estrela olhando o braço dele no espelho, tá ligado? Que é mais difícil, você tem que fazer o movimento pro lado inverso do que você está fazendo. Então tem uma taxa de erro. Se você plotasse num gráfico, você via que ele ia reduzindo essa taxa de erro motor, mesmo dele não lembrando, que ele não lembrasse que tinha sido ensinado. É muito legal porque o eletroencefalograma nada mais é do que um monte de eletrodos na cabeça, colado no cabelo mesmo da pessoa, e que consegue verificar a atividade de grupos inteiros de neurônios que estão embaixo ali da... A gente tinha no laboratório que eu fiz doutorado, no laboratório do lado tinha essa... Com a tecnologia... É bem legal. Só que não é assim como tá nessas imagens, tá?
É um equipamento bem mais precário, numa sala caindo aos pedaços, toda suja num prédio antigo. A ciência no Brasil é assim. Ficou cada vez mais difícil de sustentar a ideia de que a mente era uma entidade independente do cérebro. Tipo, não é nem perto daquele eletrodo ali que ele tá botando. Tá, e depois disso tudo, você ainda lembra da pergunta que eu fiz no início desse vídeo? Onde a consciência fica dentro do nosso cérebro? Agora é hora de entender por que é tão difícil de responder essa pergunta. Nós até podemos tentar usando uma base de estudos científicos relacionando correntes elétricas com estados mentais, mas é aí que tudo se complica. Se os dualistas tinham que resolver o problema do comércio para explicar como duas substâncias separadas se relacionam, os monistas têm outro problema tão grande quanto para resolver. Eles precisam explicar como esse corpo feito de matéria gera a experiência da consciência. Colocando de outra forma, os monistas precisam responder onde a consciência se localiza no nosso cérebro. Mas antes mesmo de pensar em começar, primeiro precisamos entender exatamente o que é essa consciência que nós estamos procurando para conseguirmos identificá-la quando dermos de cara com ela. Você me vê. E se você me vê, você sabe que está vendo Pedro Loz. Mas mais do que isso, você sabe que é você que está me vendo. Ou seja, você sabe que você sabe. Perfeito. É isso que eu quero chamar de consciência. A sua ciência é saber que você está me assistindo. E a consciência é refletir sobre o fato de estar me assistindo. Você pode pensar, eu vejo o Pedro e gosto dos vídeos dele, então eu vou clicar no botão de me inscrever. Você pode até não perceber quando isso acontece, mas isso é a sua consciência interferindo na sua percepção. Ciência é saber. Consciência é saber que sabe. E aqui vai um exemplo. Se você colocar sua mão... Acho que ele botou um estímulo... É saber. Consciência é saber que sabe. Ó, viu? Ah, vocês não estão vendo o vídeo aí, né? Interferindo na sua percepção. O ponto e a vírgula, eles vão frame a frame. Ponto e a vírgula? Ponto e vírgula. Para um lado e pro outro. Como assim? Eu tenho que botar o ponto... Ah! Não, clica a tecla ponto. Não tá indo? Não. Pera aí. É que você tá pesquisando. Ciência é saber. Pausa aí. Ponto agora. Ah, caraca, velho. Ele botou um estímulo... É que eu já sei o que ele vai falar, provavelmente, né? Não sei se ele vai falar dos estudos do Stanislas Dehaene ou do Bars. Que, teoricamente, se ele quisesse ser bem profundo nesse tema, ele deveria falar, que são hoje os caras que mais manjam nos estudos sobre consciência que a gente tem descritos. O Stanislas Dehaene, que é um neurocientista francês, ele mostrou que quando você dá um estímulo sublimiar pro cara numa máquina de processamento lá de ressonância magnética funcional, você dá um estímulo que pisca na tela muito rápido, de um número, por exemplo, sei lá, um número 4, e pisca tão rápido que você não vê que piscou. Aquilo lá, pá, pisca rápido, você só vê talvez um frame rápido assim, mas você não sabe que é o 4. Depois, se você fizer isso num vídeo normal, você bota 4 várias vezes e a pessoa não relata que viu o 4, ela não sabe que viu o 4, ela talvez fale, deu um clique na tela, mas eu não sei o que é. Depois você pede para essa pessoa fazer, ou seja, ela não está consciente do número 4. Depois você pede para essa pessoa julgar se ela acha o número 6 muito grande ou não. Se ela viu o 4 que ancorou inconscientemente o número 6, ela tende a falar que o número 6 é alto. Mas se o número lá era 10 e não 4, ela tende a falar que o número 6 é baixo. Sabia que existe um filme chamado Truque de Mestre, que é sobre mágicos? Eles utilizam dessa tática, quando o cara tá fazendo uma magia que ele mostra um baralho de cartas pra moça, pisca rapidinho um número só, os outros são todos borrados. Daí depois ele pega e fala, e agora o número está no prédio, daí mostra a carta no prédio inteira, e é exatamente a carta que você pensou ali, tá ligado? Olha só. Pois é, e aí os estudos do Stanislas Dehaene ou do Bars usam essa técnica, e ele tá usando no vídeo. Malandrinho, você acha que eu não vi, cara? Vamos ver se eu pego aqui o que piscou na tela. Eu tava esperando isso acontecer já. Eu não vi esse vídeo, galera. Porra, ia ser bom, hein? Ou as lojas de camiseta dele. Vamos ver. Ó, eu sabo. Viu, cara? Te falei que tinha alguma coisa. Olha como foi rápido, galera. Vou voltar aqui, ó. Que sabe. E aqui vai um exemplo. Se você... Viu? Você pode até não perceber quando isso acontece, mas isso é a sua consciência interferindo na sua percepção. Ciência é saber. Consciência é saber que sabe. E aqui vai um exemplo. Se você colocar sua mão perto do fogo sem querer, ela vai se afastar das chamas antes mesmo que você pense em fazer esse movimento. Isso acontece por causa do arco reflexo, um movimento automático que permite que o nosso corpo responda a estímulos antes mesmo que a informação desse estímulo chegue ao cérebro. E Exatamente. O arco reflexo, você encosta no fogo, o neurônio sensorial detecta que está uma temperatura muito elevada,
Ele leva essa informação até a tua medula, que já faz parte do sistema nervoso central, mas essa informação não precisa subir até o cérebro. Na própria medula, ela faz um arco reflexo e ativa o movimento motor do meu braço para eu tirar rápido. Mas nem tudo isso acontece rápido porque são choques, né? No caso do arco reflexo é porque foi evolutivamente importante, você herdou isso. Aqueles animais no passado que pisavam num negócio quente não necessariamente, né, mas ponte agudo, por exemplo, uma pedra e não tiravam rápido, eles foram morrendo com o tempo, e aqueles que tiravam mais rápido foi passando para frente. Não, sim, mas tipo assim, essa parada que você falou que vai até a medula, ela é porque... Tipo, como é que ela chega tão rápido? Isso que eu tô perguntando, entendeu? É porque é eletricidade. São potenciais de ação. Caso a sua mão sabe se afastar do perigo sozinha, mas ela não sabe que sabe se afastar do perigo. Ela não tem consciência das capacidades dela, ela apenas tem as capacidades. Ou seja, por tentativa e erro, nós já sabemos que a consciência provavelmente não está na sua mão. Mas então, onde está a consciência? No cérebro mesmo? Sim. Pelo menos em parte. Inclusive, o eletroencefalograma nos permite encontrar os chamados correlatos físicos, que são a expressão da consciência no cérebro. Isso acontece porque, quando você lembra de algo, uma área específica do cérebro entra em atividade. Quando você tem emoções extremas, outras áreas são ativadas, e assim por diante. Parece existir uma linha de causa e efeito entre acontecimentos, processos físicos do nosso cérebro e estados de consciência específicos. Mas, como diz o filósofo australiano David Chalmers, relacionar sinais elétricos com comportamentos é o problema fácil da consciência. O que complica a história é a segunda parte do desafio, que é explicar como esses sinais elétricos são capazes de gerar uma experiência subjetiva. Por que nós não somos apenas um saco de reflexos iguais aos da mão no fogo, que age no piloto automático sem pensamentos profundos? Para conectar a mente e o cérebro, é preciso traduzir como esses processos físicos geram essa experiência pessoal de passar raiva ou frio. E isso seria um análogo a criar uma espécie de dicionário da consciência. Mas criar esse dicionário é um problema extremamente difícil. O ser humano aprendeu a mapear qual área do cérebro é ativada quando está pensando algo, mas não conseguiu traduzir o conteúdo do que está sendo pensado ou sentido. Essas sensações objetivas que vêm da consciência, os filósofos chamam de qualia. É o sentimento que eu tenho quando escuto uma determinada música, que os filósofos chamam de qualia. É o sentimento que eu tenho quando escuto uma determinada música, quando eu como uma determinada comida, ou quando eu volto à casa onde passei a minha infância. A qualia é o nome que se dá ao conteúdo da minha memória. É a lembrança que só eu tenho dos momentos que eu vivi com os meus amigos na faculdade, porque só eu vivi aquilo daquele jeito. É o cheiro de café que eu sinto de manhã, que é diferente do cheiro que você sente, porque você tem a sua própria experiência subjetiva. O problema difícil da consciência é traduzir experiências físicas em qualias e vice-versa. Perfeito! Então a sua consciência fica exatamente onde os seus qualias são gerados. E onde exatamente estão os qualias? Boa pergunta. O materialista David Chalmers, que eu citei agora há pouco, aposta no panpsiquismo. A teoria defende que tudo em algum grau tem uma quantidade de consciência, e que essa consciência é uma substância à parte, como no dualismo, mas ainda assim formada por átomos. Quase como uma nova força da natureza, capaz de afetar a matéria, assim como faz a gravidade. Eu sei que de antemão a ideia parece ousada, mas Chalmers é um filósofo sério, além de que ele não é o único a defender essa ideia. Alguns cientistas, por outro lado, defendem que a consciência é um campo eletromagnético gerado pelas ondas cerebrais, e, portanto, não é formada por matéria, e sim energia. Outros acreditam que ela é uma experiência unificada produzida pela interação de diferentes partes do cérebro, e que a expressão física da consciência fica na parte de trás da cabeça. Essas e muitas outras teorias estão repletas de diferenças entre si. Talvez o único ponto em comum é que nenhuma delas apresentou evidências conclusivas de que estão certas. Mesmo que o ser humano já tenha decifrado como funciona o cérebro, a subjetividade humana permanece como uma barreira ainda intransponível. O que eu acho fascinante nisso tudo é que talvez essa seja uma das raras perguntas sem resposta. Não porque ainda não sabemos responder, e sim porque ela está em uma fronteira que a ciência talvez não alcance. Mas e pra você? Algum dia nós vamos conseguir entender tudo sobre a consciência? Vamos começar aqui nos comentários. Muito obrigado. Muito bom. E até a próxima. Vou fazer minha contribuição aqui, meus 2 centavos. Tem 2 pesquisadores, um é o Baars, eu não lembro o primeiro nome dele, talvez seja Michael Baars, e outro é o Stanislas Dehaene. Esses 2 pesquisadores, acho que hoje, no universo das neurociências, são os pesquisadores que mais estão próximos de conseguir responder essa pergunta, onde que está a consciência. O Baars, ele tem um conceito chamado de Global Workspace. Basicamente, ele sugere, baseado nos seus estudos, nas suas teorias, que a consciência seja como se fosse o palco de um teatro.
onde uma vez que o estímulo ou os estímulos cheguem naquele palco do teatro com força suficiente, você consegue ter consciência daquilo que está acontecendo. Por exemplo, ele colocou aquele frame, né, que piscou na tela. Se você deixar aquilo passar muito rápido, você não está tendo consciência de que aquilo está acontecendo. Ou se você não estiver com a sua atenção no vídeo, você sequer vai ter naquele momento. É que aí acho que são duas definições diferentes de consciência, né? Acho que ele está falando num sentido mais filosófico e eu num sentido mais neurobiológico. Mas o que a gente tem hoje de consenso na neurociência é o que o Stanislas Dehaene, que aperfeiçoou os entendimentos do Baars, aponta como consciência. O famoso experimento dele foi mostrar que quando você mostra um número muito rápido para um sujeito, para uma pessoa, o cérebro dessa pessoa ela não processa esse número ao ponto dela estar consciente desse número, mas quando você vê em ressonância magnética funcional, que é diferente do EEG, né, uma forma mais, digamos que sofisticada de você ver a atividade de um cérebro vivo, e você vê o padrão de atividade diárias, baseado em fluxo sanguíneo, consumo de glicose, etc. O sujeito que teve na tela que ele está assistindo durante o experimento, o número que piscou ali, esse sujeito que viu a tela, mas não relata não ter visto o número, depois que você pergunta, você viu alguma coisa estranha, ele não consegue relatar que piscou alguma coisa na tela, quando você pareia o que estava acontecendo no cérebro dele com o momento que estava cruzando na tela, você vê que na hora que piscou o número, houve uma atividade específica em algumas regiões do cérebro, mas ele não está consciente daquilo. Agora, se o número passa um pouco mais de tempo piscando na tela, ou se esse número ou é uma imagem que tem uma valência emocional específica para o sujeito, pode ser que aquilo, mesmo rápido, chegue à consciência dele, porque o cérebro, digamos que está mais treinado para ver aquilo. Mas então, teoricamente, não tem nada que a gente não absorve? Tem, na verdade, várias coisas. Por exemplo, quer dizer, aí que tá. O cérebro do cara processou o número no sublimiar, só que ele não estava consciente. Sim, mas ele, entre aspas, mas esse número foi importante para decisões posteriores dele. Como, por exemplo, o Dehaene mostrou. Se o número for 5 e depois ele tem que decidir se o número 10 é muito grande ou não, se o número foi 5, ele vai achar que vai ter uma tendência de achar que o número 10 é grande, mas se o número era 1000, ele vai ter uma tendência, que apareceu, né, o número sublimiar que apareceu de 1000, ele vai ter uma tendência de achar que o número 10 é pequeno. A gente nem vê ficar influenciando o nosso... Eu digo sempre que 90% das coisas que você não está consciente estão influenciando o seu processo de decisão. Agora, isso está muito distante de ser o inconsciente freudiano, que geralmente quando a gente fala de inconsciente, ele fala, mas aí o Freud falou do inconsciente, é que o inconsciente do Freud é outra coisa. Calma aí, gato. Calma aí, pô, calma aí. Mas daí eu não vou falar nesse vídeo, que senão vai ficar muito longo. Mas o inconsciente do Freud é um desenho psíquico muito mais complexo e que teria um envolvimento muito maior e etc. E aí hoje, o que a gente entende então como consciência é que para chegar à consciência, esse estímulo ele tem que ligar, e é isso que esses principais autores têm mostrado, esse estímulo ele tem que, entre aspas, ligar áreas suficientes no cérebro de uma força suficiente para que a convergência dessas áreas façam o estímulo virar consciente. Não que o estímulo sendo inconsciente, tendo sido processado pelo cérebro, mas você não saber que você processou aquilo, não refletir sobre aquela, você não refletir sobre esse conhecimento que você tem, você não sabe que sabe, esse estímulo ainda assim vai continuar influenciando o seu comportamento. Então, respondendo a pergunta do vídeo, né, ninguém sabe onde está a consciência humana. A gente não sabe exatamente que parte do cérebro ela está, porque as melhores teorias que a gente tem acesso hoje, principalmente do Stanislas Dehaene, é que a consciência ela é o produto da atividade em um nível específico de determinadas áreas do cérebro que convergem entre si para criar a experiência consciente. Então ela não está em lugar nenhum. Ela é um resultado. Ela está no cérebro. Ela está no cérebro e ela é o resultado da atividade de bilhões de neurônios numa intensidade específica. Não, sim, mas não tem uma área que é a consciência. Não. Não tem como tu tirar a consciência de alguém, então. É só se eu desmaiar você. Maravilha, muito bom. Pô, tenho inveja desses vídeos, cara. Eu queria conseguir fazer esses vídeos didáticos. Continue aí, Pedro Loss. Valeu? Galera, inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo e nós nos vemos no próximo conteúdo.